A Itaúsa é uma das queridinhas de muitos investidores quando o assunto é dividendos e longo prazo. Nesse vídeo eu vou estar trazendo algumas atualizações sobre a Itaúsa, o seu portfólio e também os resultados do Banco Itaú, que é o principal ativo da Itaúsa. Trazendo também algumas notícias sobre quando a empresa deve voltar a pagar aqueles dividendos enormes que ela pagava no passado e também qual é o meu racional pessoal para calcular o preço teto da empresa. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A Itaúsa está hoje numa cotação de R$ 8,86 e a empresa, desde que atingiu a sua máxima quando ela passou de R$ 12 lá no ano de 2019, veio tendo grandes quedas. E a empresa se manteve lateralizada após aquele período de crise sanitária que nós tivemos no Brasil após 2020, ficando ali transitando naquela zona entre 10 e R$ 8 de cotação. Em alguns momentos, por questões do mercado brasileiro, nós inclusive tivemos a Itaúsa caindo muito de preço e chegando próxima dos R$ 6 de cotação, e caso o investidor tenha conseguido aproveitar essa oportunidade, ele provavelmente vai ter uma grande receita e uma grande lucratividade para o futuro, tanto em dividendos quanto em aumento de preço de cotação. Aos investidores que ainda não conhecem a empresa, ela é uma holding, ou seja, é uma empresa que tem investimentos em outras empresas, e a Itaúsa é nada mais nada menos do que a dona do Banco Itaú, que é o maior banco privado de toda a América Latina, atuando no setor financeiro. Além disso, a empresa tem também participações em outras empresas muito grandes e conhecidas, como a XP, que atua também na parte financeira. Ela tem também participação na Alpargatas, que atua na parte de bens de consumo e moda. Na Dexco, que tem aí várias marcas diferentes de materiais para a construção civil, e ela é inclusive a dona da Hydra, que é uma marca muito famosa de chuveiros, e provavelmente você usa aí um chuveiro da Hydra na sua casa. Além disso, temos outras empresas bastante renomadas no Brasil, como a CCR, que atua na parte de infraestrutura e mobilidade, tendo várias concessões, tanto de rodovias quanto de aeroportos. A AEGE, que atua na parte de saneamento, a Copa Energia, que atua na parte de energia, e também a NTS, que tem participação no setor de infraestrutura. Então reparem aqui, pessoal, como o portfólio da Itaúsa é extremamente diversificado e a empresa tem participações em vários setores muito perenes da economia, como saneamento, energia, gás natural e partes financeiras também. E no longo prazo, vindo com bons investimentos e com boa alocação de capital, a Itaúsa conseguiu entregar por vezes excelentes dividendos para os seus acionistas, entregando por vários anos dividendos próximos de 8%, principalmente nos momentos em que ela não estava fazendo investimentos, onde ela entregou payouts muito grandes. E além disso, o que muitos investidores não se atentam para a Itaúsa é que a empresa costuma pagar de forma bastante recorrente bonificações. Ou seja, caso o investidor tenha, por exemplo, 100 ações na sua carteira da Itaúsa e a empresa anuncie uma bonificação de 10%, o investidor vai receber, no fim das contas, outras 10 ações novas e totalmente de graça na sua carteira. E óbvio, pessoal, que isso acaba provocando uma pequena queda no preço das ações sendo negociadas a mercado, mas para o investidor que busca principalmente dividendos no longo prazo, essas bonificações são bem-vindas porque elas, no fim das contas, adicionam mais ações à carteira do investidor e os investimentos são pagos unitariamente por ações. Então, no longo prazo, ter um número de ações maior acaba sendo melhor para o investidor. Vamos agora dar uma rápida olhadinha nos resultados do Banco Itaú, que é o principal ativo no portfólio da Itaúsa e uma máquina de dividendos também. E o Banco Itaú fechou o seu primeiro trimestre frente ao quarto trimestre de 2022 com um resultado extremamente positivo, tendo um aumento no seu resultado recorrente gerencial de 10%, chegando em 8,4 bilhões e desbancando outros bancões como o Santander e também o Bradesco em relação a esse mesmo resultado. Então, no fim das contas, o Itaú conseguiu ter um resultado muito acima desses outros bancões e provavelmente vai ficar pau a pau com a máquina que é o Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos brasileiros também. Olhando agora para a parte de margem, ele teve uma pequena deterioração aqui com a sua margem de clientes, mas não é uma variação que preocupa, porque isso é algo inerente ao mercado, principalmente porque os bancos nesse momento estão buscando reduzir os riscos de inadimplência e então estão sendo mais conservadores em relação às suas margens. Além disso, o banco manteve aqui a sua inadimplência estável, o que é excelente, ele não vai ser tão afetado por essa questão da inadimplência nos próximos tempos. Também agora na parte de ROI recorrente gerencial, vê uma melhora de 1,4 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 22, e por fim veio também com uma redução no seu custo de crédito, que é muito bem-vinda, além de uma pequena redução no seu índice de eficiência. Pegando agora um comparativo com o primeiro trimestre de 2022, lá no comecinho do ano passado, o banco também veio com excelentes melhorias em relação ao seu resultado recorrente gerencial,
tendo uma diferença principalmente relacionada ao custo de crédito pelas suas provisões financeiras no crédito, buscando se proteger de possíveis inadimplências. Então esse foi um custo que ao longo do ano de 2022 foi surgindo aqui para o Banco Itaú, mas que já está controlado e ele deve se manter muito bem nesse sentido para os próximos tempos, vindo com um ponto positivo principal justamente para o seu resultado recorrente gerencial. Vale lembrar também que o Banco Itaú, além de ser um gigante em toda a América Latina, é um banco que tem um portfólio de serviços para seus clientes extremamente diversificado, fornecendo então vários serviços de conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, veículos, na parte de seguros e previdência. Então essa parte aqui acaba sendo extremamente lucrativa para ele, justamente porque a lucratividade da parte de seguros vem através do banco fornecendo um serviço que ele não precisa entregar para seu cliente caso o sinistro não aconteça. Então, por muitas vezes, ele acaba retendo o dinheiro e tendo lucro para si. E o banco vem trabalhando também em várias frentes relacionadas à inovação e à parte de pagamentos, vindo com contas digitais como a parte do banco digital IT, serviços de pagamento como a Rede, além de parcerias com várias outras empresas e, justamente por ter esse grande portfólio e também todo esse ecossistema que tem muita sinergia, ele consegue ser extremamente lucrativo. E exatamente por esse motivo também é que o Banco Itaú, ao longo do tempo, veio tendo um grande aumento na sua receita líquida, que alcançou valores absurdos em 2022, chegando a quase 300 bilhões de reais, e o banco veio também melhorando a sua lucratividade ao longo dos anos e deve continuar com essa melhoria daqui para frente. Fora essa excelente gama de ativos composta por empresas extremamente diversificadas e muitas delas atuando em setores perenes, a Itaúsa, que é uma holding, também fornece algo para os seus acionistas, que é o chamado desconto de holding, ou seja, aquele investidor que optar por comprar a Itaúsa e ter ela no seu portfólio vai conseguir comprar as ações da empresa e adquirir todo esse pacote de ações de outras empresas por um desconto de cerca de 20% em relação ao preço de cada empresa de forma unitária. Claro que parte desse desconto de holding veio pelos custos operacionais que a Itaúsa tem nos seus investimentos, mas ainda assim, esse desconto que a Itaúsa tem não está totalmente precificado em relação ao seu preço de cotação, e por isso esse desconto de holding que a empresa apresenta hoje ainda é muito atrativo e é por esse motivo que muitos investidores gostam tanto da empresa. Bom pessoal, agora que eu dei para vocês um geralzão sobre a Itaúsa, vamos dar uma olhadinha em relação ao preço justo e também ao preço teto pelo método do Benjamin Graham e pelo método de Bazin, para a gente ter já alguma ideia do preço justo e do preço teto que nós podemos ter para essa ação frente ao seu lucro, preço sobre o valor patrimonial e também dividendos pagos nos últimos anos. Então, começando com a técnica do preço justo baseada no valor intrínseco de uma ação, ela busca encontrar grandes assimetrias de ações que estão mais descontadas do que deveriam e que podem ser grandes oportunidades. Então, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, olhando para o preço da Itaúsa, ela deveria ter um preço justo de cerca de R$ 15,82 e tem um potencial de rentabilidade frente a isso e ao seu preço de cotação atual de R$ 8,86, que fica na casa dos 78,5%. Olhando agora para o método de cálculo de preço teto do Décio Bazin, nós temos um preço teto que ficaria na casa dos R$ 11,54, e isso leva em conta os dividendos passados da empresa, e com isso ela tem um potencial de rentabilidade frente a esse método que fica na casa dos 30%. Bom, agora que nós já demos um geralzão também nesses métodos de cálculo de preço teto e de preço justo, vamos dar uma olhadinha no cálculo de preço teto que eu costumo fazer para a Itaúsa, pessoal. E no caso, eu pego aqui o lucro por ação que a empresa teve no fechamento do seu ano anterior de exercício. No caso, em relação ao ano de 2022, a Itaúsa fechou com um lucro por ação de R$ 1,41. Com isso, considerando a questão do perfil de endividamento da empresa, ou seja, o quanto ela está endividada e deve pagar para os próximos anos, em relação a 2023 e a 2024, a empresa está muito confortável e não terá amortização das suas dívidas nos 2 próximos anos. Além disso, ela está também extremamente confortável em relação à sua dívida líquida por EBITDA, que está somente em 0,36 vezes, ou seja, a empresa está muito bem nesse sentido de endividamento. Isso permite que ela consiga pagar bons dividendos para os seus acionistas desde já. Por esses motivos, eu projeto que para o ano de 2023, frente ao ano de 2022, a Itaúsa vai conseguir ter o aumento da sua lucratividade e vai conseguir aumentar bastante esse valor que ficou na casa dos R$ 1,41 em 2022. E com isso, eu projeto que a empresa vai ter um aumento na sua lucratividade, que vai ficar na casa dos 15%, e multiplicando aqui então o seu valor de LPA por 1,15, chegamos no valor que eu projeto de lucro da empresa para o ano de 2023,
que fica na casa de R$ 1,62. Agora que eu já tirei uma projeção do lucro da empresa, eu vou pegar uma projeção de quanto eu acho que ela deve dar de payout para os seus acionistas. E nesse ano, ela ainda está com alguns investimentos em trânsito, e por esse motivo eu acho que ela não vai ter um payout tão grande quanto ao que ela já praticou em outros anos, e eu vou optar por pegar uma média do payout entregue nos anos de 2021 e 2022. Então reparem aqui que em 2021 ela entregou 33,5% de payout e em 2022 ela entregou 38%. Então se nós ficarmos aqui mais ou menos no meio desse caminho, nós ficaremos com 35% de payout para o ano de 2023. Dessa forma, pegando o valor de lucro por ação que nós fizemos na última continha, caso nós multipliquemos esse valor por 0,35, que representa o payout de 35%, nós chegaríamos num dividendo por ação que fica na casa dos 56 centavos da Itaúsa. Esse valor frente ao seu preço de cotação atual, que fica na casa dos R$ 8,86, nos daria, no final das contas, um dividend yield de 6,4% somente no ano de 2023. Com esse valor de dividendo por ação de 56 centavos, nós conseguimos calcular também qual seria o preço teto da ação, caso nós desejássemos receber no mínimo 6% de dividend yield. Então, dividindo esse valor por 0,06, que representa os 6% que normalmente os investidores buscam e que já é um número bastante interessante, nós chegamos num preço teto para a Itaúsa de cerca de R$ 9,45. Eu inclusive estou montando uma tabelinha com essas projeções e preços teto que eu uso para a Itaúsa e para outras empresas que eu estarei disponibilizando para os membros do canal, e eu também vou aproveitar essa tabelinha para trazer mais conteúdo para vocês, pessoal. Então aqui em relação à Itaúsa, eu já tenho todos esses cálculos planilhados para vocês, e a empresa que está hoje com o preço de R$ 8,85 na sua cotação vai ter todos esses valores de lucro por ação, payout e dividendos, que no final das contas vão resultar no seu preço teto para 6% de dividend yield de R$ 9,45, dando então ao investidor já uma margem de segurança bastante interessante caso ele busque somente esses 6%. E trazendo agora uma notícia em relação ao payout e aos dividendos da Itaúsa para os próximos anos, a empresa já quer voltar para o seu patamar histórico de distribuição, que fica na casa dos 35% a 40% de lucro em proventos, tornando esse um patamar recorrente novamente e que a empresa perdeu quando ela entrou naquele ciclo muito forte de investimentos. Então, nesse caso, é bastante provável que a Itaúsa volte a pagar esse payout de 35% a 40% a partir de 2024 ou 2025. Então, esses provavelmente vão ser os anos de corte para a empresa e são os anos que o investidor tem que estar mais ligado nela. Um ponto interessante aqui é que a empresa, no seu último relatório de resultados, trouxe o seu payout dos últimos anos, que ficou ligeiramente diferente do payout do site do Status Invest, mas eu fiz uma verificação manual bem rapidinho lá no site do Status Invest e parecia que aquele payout estava de acordo com os dividendos que a empresa pagou, então eu achei bem curioso essa diferença de payout que ela teve em 2021 e 2022, que ficou na casa dos 31%. De qualquer forma, se nós formos levar esse payout que a empresa trouxe no seu relatório em conta, ela deve ter para os próximos anos um aumento de payout que vai ficar na casa dos 10% a 20%, podendo então entregar um dividend yield por ano que vai ficar nessa mesma casa de aumento de 10% a 20% e que no fim das contas vai ser muito bom para o investidor. Então é aquela coisa, imagine você hoje adquirindo Itaúsa próxima dos R$ 9,00 e recebendo 6% de dividend yield, e nos próximos anos recebendo em relação ao seu preço de aquisição dividendos que ficam na casa dos 10% a 15%. Então, esse valor de dividendos já começa a ficar muito interessante, fora o fato de crescimento de lucros da empresa, que no fim das contas deve também aumentar ainda mais o patamar de dividendos entregues aos acionistas. Bom, pessoal, esse foi então o geralzão sobre a Itaúsa e sobre os resultados do Banco Itaú e também sobre o meu racional pessoal para cálculo do preço teto. E lembrando que esse racional não é nenhuma indicação de investimento, e isso é algo que eu faço de forma pessoal, eu disponibilizo aqui para vocês somente a título de conhecimento. Então o que eu tinha para esse vídeo era isso, muito obrigado por acompanhar o canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscreverem caso não sejam inscritos ainda, e é isso pessoal, um abraço para todo mundo, tchau tchau.